Bom dia, povo de Deus. Deus abençoe a ti, a todos. E aqui nesse dia já amanheceu, os pombos estão ali. Ali está com aquele PVC que nós achamos outro dia. Nós trocamos o fundo do bicho lá, né, para nós poder lavar melhor. E aqui sobrou esses outros pedaços. E então eu fiz aquela caixinha de medicamentos, como vocês viram também, com esses PVC aqui. E agora eu irei fazer outra caixinha no que sobrou para colocar ali onde está essas bagunçarias. A maior parte colocar ali, ao invés de estar tão bagunçado que nem está aqui. E vamos dar caminhada ao vídeo. Boa, povo abençoado. Não precisa cortar, já que nós iremos usar como se fosse uma caixa, né? Então é só amassar ele um pouco assim e amassar a outra parte. Bom, e mais ou menos é aqui como ela vai ficar a nossa caixa de guardar recicláveis ou coisa que não. Bom, ele tá molenga assim porque ainda falta colocar as partes do fundo, do meio e tudo mais, então ele fica assim meio molengo mesmo, mas vocês viram, né, que eu amassei num lado e amassei no outro sem precisar cortar, e aqui na ponta teve que amarrar de fora a fora. Bom, povo de Deus, eu não sobrou o suficiente para fazer o fundo e a frente e a portinha, né? Então eu só vou fazer a porta aqui da frente, mas o fundo, como vai ficar encostado na parede, então a parede vai ser o fundo desse móvelzinho de reciclável. Quando colocar ali na parede, na altura desse arco de serra por aí, ele vai ser o fundo, e só a frente que vai ter uma portinha, que não tem suficiente mais o material de reciclável que nós usamos com esse aqui. É a terceira coisa que fizemos com esse imóvel, o outro de remédio e o fundo do viveiro para ficar melhor de assim lavar. Tive sorte, outro dia eu consegui achar fio de internet que tá ruim de achar, não sei, tô vendendo tudo agora, os pessoal que cata, então o fio de internet é isso aqui, né? Que tira daquela capa preta de dentro e ele serve para amassar assim e fazer esse tipo de amassão sem precisar soltar. Ou soltar por ele mesmo, é mais ou menos assim, como se fosse arame queimado. Bom, e aqui no meio, como não tenho suficiente materiais, então eu estou fazendo assim como vocês estão vendo, de pedaços, como vê aí, não tem mais nada. Então é assim, ali foi gasto ali uma boa parte, onde está os pássaros. Esse pedacinho era de lá, um bocado que eu joguei fora já, e agora eu estou fazendo aqui para colocar, digamos que uma colunazinha no meio, de fora a fora, para botar um espaçozinho. Ou melhor dizendo, uma prateleirazinha de um lado e de outro para colocar coisa. E aqui para a porta não ficar grande, porque se abrir para cima é ruim, porque o peso dela fica fechando. E se abrir para baixo também não presta. Então eu vou ter que dividir aqui em dois pedaços para fazer tipo duas portinhas. E como você está vendo que em cima também fica aberto, então eu tenho que emendar a parte que eu tirar para emendar para fechar por completo. Bom, aqui está mais ou menos assim, povo abençoado de Deus, duas portinhas claro que aqui como é tudo de reciclável, então não vai ficar bonitamente como nós acharíamos que ia ficar. Então aqui, povo de Deus, é a parte do fundo, né, que vai ficar encostado na parede e não vai ter tampa, porque não tem mais reciclável nem nada. E aqui eu vou ver se eu consigo pelo menos botar uma separaçãozinha aqui, como se fosse prateleira, para colocar coisas separadas. E aqui ficou mais ou menos assim, é o que eu pude fazer com o reciclado que tem aqui. A separaçãozinha no meio, aí eu vou colocar ali, né, onde desce as tralhas por aqui. Então deu para fazer uma, duas, de todo jeito mesmo, e outra aqui, para poder separar as coisas mais que for usado daquela que não é usado muito, e deixar separado para pegar um determinado lugar certo. Boa, povo de Deus, eu já coloquei lá aqui em cima, né, com 3 pregos lá em cima, mais ou menos ali na ponta e um no meio.
E aqui eu coloquei esse pedaço de pau para sustentar também. Bom, povo de Deus, eu coloquei esse sustento aqui, né? Descendo, furado um pouquinho aqui, para aguentar mais peso. Esse aqui na ponta, que nem vocês estão vendo, tudo de reciclável, não tem como ficar tão bonito. E o outro aqui na pontazinha, que é para segurar um pesozinho. E vamos encher aí de tralha, só para vocês terem mais ou menos a base. Eu vou encher com coisas aleatórias assim, tipo, colocar por aqui para você ver alicate que aguenta peso, não é porque é PVCzinho velho de reciclável que não aguenta. Aqui um saco de venenos de rato, que vai ter muito rato por aqui, então sempre eu compro para aquela pastilhazinha para dar para eles, praticamente todo dia eu coloco. Aqui tem uma chave, né, de fenda, eu tô colocando assim só aleatório, só para você ver, né? E aqui outra pecinha, a máquina de cortar cabelo. Vamos ver o que tem mais aqui. Cabo de carregadores e tudo mais, enfim, tudo que eu estou aqui, uma caixinha de margarinazinha de chaves, L's e muito mais. Chave de boca e por aí vai. Um potezinho cheio de coisinha, uma latinha com coisinha, vamos colocar ela aqui. Aí você vai colocando, separando as coisas que usa e as coisas que demora a usar, enfim. Bom, para vocês é bom que fica de pé e dá para ver, já para mim não dá. Bom, vamos tirar essa latinha e colocar ela em outro lugar aqui. E vamos colocar esse coisa aqui, que ele é pesadozinho, né? Cheio de coisa dentro. Colocar por aqui mesmo. Eu só quero mostrar que ele aguenta segurar um bocado de coisa para guardar. Como vocês estão vendo, eu estou entuiando um monte de coisa aqui. Óculos velhos, daquele de para não ferir os seus olhos quando estiver trabalhando com alguma coisa. Tudo é que eu acho, povo de Deus. Aí eu guardo, né, para usar depois, né? Lavo direitinho. Bom, você já viu que cabe aqui ainda mais coisa, e lá em cima, se quiser, coloca outras coisas que não for usar, que nem isso aqui não vai usar, e deixa lá para cima, o que não atrapalhe muito. Ele tá cheio, como você tá vendo, né? Eu tô colocando aqui só para vocês verem, né? É mais ou menos assim, aí fica lá para cima, se você não for usar por muito tempo. Aqui é uma tampa de coisa de energia, então coloca lá para cima se não for usar. Enfim, eu tô fazendo aqui só para você ter uma base mais ou menos. Tá alto porque eu tô na cadeira, mas você em pé dava para colocar de boa, sossegado, né? Então vamos colocar um martelozinho aí. Tô enchendo só para mostrar para vocês assim, tipo a base de que aguenta, né? Uma chave de cortar coisa, uma tesoura, para você ver que guarda muitas coisas, serrazinha, os estiletos. Eu tô pegando as minhas coisas que eu vou usar aqui, mas dá para colocar essas bombas que estão por aqui de ar também lá em cima, enfim. Dá para colocar um monte de coisa, umas canetinhas velhas que eu tenho por aqui, eu vou colocar aqui só para... Eu quero ver se eu coloco um monte de coisas aqui, para você ver que tem, mesmo sendo de PVC e usado, feito assim que nem vocês viram ao longo do vídeo, mas tem utilidade. Aqui é umas caixinhas de crochê, todas aquelas coisas de linha de crochê que eu achei. Colocar essa pecinha por aqui. Esse monte de crochê também que eu achei um bocado naquele dia, como vocês viram, eu doei um bocado e fiquei com outro bocado, meu pai levou um bocado, enfim, foi tanto que ainda tem um bocado por aqui. Bom, vocês viram aí, tá aí esse monte de tralha que tem aqui, né? Eu ainda vou juntar mais e colocar por ali, e só vou deixar o necessário aqui embaixo. Então vocês viram que mesmo sendo de reciclável, achado no lixo, digamos que para as pessoas que iam para o lixão, aqui ficou bem utilizável, separadozinho. Dá para colocar, bom, eu não digo que dá para colocar no armário, na cozinha e tudo mais, porque é usado, né?
Mas assim, na parte de trás do quintal, que nem está aqui, dá para você guardar alguns móveis. Eu fiz aqui algumas coisas, e como eu fiz aqui, que nem tipo fecharzinho com um fiozinho, amarra, então fica aí de boa, sossegado. Bom, eu coloquei aqui porque é onde eu fico, né? E não vai me atrapalhar a minha cabeça, que está um pouco alta. Mas aí você coloca em qualquer lugar que também não vai lhe atrapalhar, e você ande normalmente para dentro, para fora de casa, enfim, ou no quarto reservado, que você tem aí uma despensa. E essas bombas de ar eu poderia colocar ali em cima também, mas como geralmente eu uso ela para encher os pneus, então deixa ela por aqui mesmo. Uma está quebrada e só uma está funcionando. Eu deixei ali só para tirar peça, se caso vier precisar. Então é isso, povo de Deus, um móvel de reciclável de PVC que nós achamos, já fizemos 3 móveis com ele e está aqui sendo usado. Fizemos ali o fundo, fizemos a caixa de medicamento lá que eu botei no quarto, e esse aqui agora, e teve utilidade. Deus abençoe a todos sem gastar nada, em nome de Jesus. Tchau, tchau.